uma das coisas bem ruins que eu já tive, assim, na época. Ai, você tem que se cuidar, viu? Pode sim levar a hora. De respeito pelos outros, né? E hoje o que falta é isso aí. Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 23 anos, sou estudante de medicina daqui da Uninove e há mais ou menos 3 semanas eu comecei a sentir febre, muita dor no corpo e eu fiquei muito prostrada. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 22 anos e sou estudante de medicina. Tudo começou por volta das 3 da manhã, eu senti uma dor de cabeça muito forte e ela acabou me acordando. Essa dor de cabeça era como se eu sentisse meu coração pulsando dentro dela. Oi, meu nome é Ana Lívia, eu tenho 23 anos e sou estudante de medicina daqui de Bauru. Tudo começou quando eu tinha 10 anos. Eu acordei de noite com muita febre, calafrios e eu fui até o quarto da minha mãe. No trajeto do meu quarto até o quarto da minha mãe, eu já não conseguia andar direito, já saí cambaleando, sem forças e me segurando no que podia para chegar lá. Fosse relacionado ao meu ciclo menstrual, porque normalmente eu sinto dor no corpo e dor nas costas, mas foi por 3 dias. E aí a febre também não passava, só com uso de dipirona, então eu resolvi procurar o pronto atendimento. Depois, junto com essa dor de cabeça, eu comecei a apresentar náusea, muita vontade de vomitar, e eu acabei contando pra minha mãe, ela falou pra gente procurar um pronto atendimento. Lá a gente fez exame de sangue e eu acabei tomando soro, né, por causa que eu tava perdendo a líquido. Daí ela viu que eu tava com muita febre, me levou no pronto atendimento de uma cidade que eu morava na época, que era no interior do Ceará. Então é uma cidade bem pequena, tinha um hospital e um pronto atendimento. Daí eles me deram dipirona na veia, me deixaram em observação durante 24 horas e daí eu retornei para casa. No decorrer da semana eu comecei a ter vômito, ter diarreia e retornei à UPA. Apareceram muitas manchinhas avermelhadas no meu corpo todo e começou a coçar. A gente fazia, os meus amigos e eu também fazíamos assim, as manchinhas no corpo coçavam muito. Eu por 2 noites não dormi direito de tanto que coçava. E o momento em que eu decidi procurar o pronto atendimento, porque eu vi que aquilo não estava normal e eu comecei a me preocupar, foi quando as minhas articulações incharam muito. E com o exame de sangue, logo no primeiro já constou o que eu tinha. Só que o médico falou para eu repousar e não parar de me alimentar e me hidratar. Só que no decorrer da semana, eu só fui piorando, minha febre aumentou. Minha dor de cabeça, eu não conseguia abrir o olho, nem olhar para o lado, porque me dava uma tontura muito forte. Eu vomitava, eu tive diarreia e eu acabei tendo que tomar soro todos os dias. E numa dessas vezes que eu tomei soro, eu cheguei a desmaiar. Eu já não estava mais me alimentando direito, não conseguia comer nada, porque tudo que eu comia eu vomitava. Não conseguia beber água, então já estava começando a ficar desidratada. E minha mãe resolveu me levar para uma cidade próxima, que era maior, e que o hospital tinha um atendimento melhor. Nesse tempo eu ainda não tinha nenhuma manchinha no corpo que fosse indício dessa doença, mas eu tinha todos os sintomas de febre, dor no corpo, diarreia e vômito. As das mãos e meu pé também inchou muito. Não cabia anel, não cabia nada e coçava muito. Então eu fui procurar o pronto atendimento. Lá eles não me fizeram teste porque o teste faz por volta de 7 dias e aí eu recebi só um sorinho, uma hidratação mesmo e fiquei de repouso. A médica orientou que eu tomasse dipironas se a febre permanecesse e ficasse de repouso, só que eu continuei indo para os estágios, continuei vindo para a faculdade. E aí demorou um pouco mais pra me recuperar. Depois, quando foi melhorando meus sintomas, minha cabeça foi passando, a minha dor no corpo foi passando, começou a aparecer outros sintomas diferentes, que foram
manchas no corpo que coçavam muito, e se eu tentasse não coçar era pior. Só que se eu coçasse eu não ia conseguir dormir, não ia conseguir fazer mais nada porque coçava muito. E era como se as minhas pernas também diminuíssem a força, sabe? Eu ia andar, eu ia correr, eu não conseguia porque minha capacidade estava diminuída, eu me sentia muito fraca em casa. Eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Minha mãe ficou com muito medo. Eu lembro que na época que eu tinha 10 anos, ela deixou um colchão na cozinha, que era o espaço que ela mais ficava em casa. Então deixou um colchão na cozinha e eu ficava o tempo todo deitada lá. E ela ficava meio que de olho em mim, porque ela tinha muito medo que eu passasse mal e que ela não tivesse do meu lado. Por mais que seja difícil, eu tive dificuldade para me alimentar, porque eu não tinha vontade mesmo. E eu ainda acho que tô com sequelas, porque atividades que eu anteriormente fazia e não me causavam cansaço, hoje ainda causam. Hoje causam, na verdade. Foi umas 2 semanas tendo esses sintomas, aí eles foram desaparecendo de pouquinho em pouquinho. Você fica completamente de cama, dependente, você não come, você não faz nada. As pessoas sempre te oferecer comida, você sabe que você precisa comer, beber água, e você não consegue. Como se ficasse uma criancinha. Eu lembro até que quando eu tava melhorando, que eu conseguia comer direito, porque eu não conseguia comer nada, gente, na água. Eu lembro que eu pedi água de coco pra minha mãe, ela comprava, eu vomitava. Danone era comer e vomitava. Então eu lembro que quando eu fui melhorando, a primeira coisa que eu pedi pra ela foi minha comida favorita, que quem é nordestino sabe, que era carne seca. Então eu pedi pra ela fazer, e acho que foi a melhor coisa que eu comi na minha vida, porque foi a primeira vez que eu consegui comer e não vomitar. A gente não tem noção de quando esses sintomas de incapacidade que eu falei, de prostração, de cansaço, de fraqueza mesmo, vai passar. E é grave e realmente pode matar. E o que eu tive foi dengue, e eu espero que as pessoas elas tenham o mínimo de noção de cuidar dos quintais, não jogar lixo na rua, porque vai chover, vai acumular água, o mosquito vai ali, porque é a proliferação dele, e a gente vai acabar no ciclo. E depois de tudo isso, descobriram que eu tive dengue com 10 anos de idade, e até hoje minha mãe morre de medo que eu tenha dengue de novo e passe por tudo aquilo ou talvez coisa pior. Agora, tá autorizado. Autorizado? Obrigada. Então, a senhora sabe o que é a dengue? Alguma Sei, coisa que lógico que eu você sabe sei. sobre a dengue? É um bichinho que tá causando um problemão na cidade. A senhora sabe quais são os sintomas, o que a pessoa sente? Eu não sei, pelo que comentaram, dessa última vez o negócio... Sabe como que transmite? Ah, minha filha, deve ser picando, né, você? Você acha que é A dengue? gravidade é séria. Eu nunca tive, mas já tive pessoas, amigas. Autorizou filmar falando com a câmera, por favor? Ok. Confirma a autorização dos meninos aí, poder falar a entrevista aí. O que a senhora sabe sobre a dengue? Eu peguei dengue uma vez e deu muita fraqueza. Oi, tá além da fraqueza? Tinha febre, dava febre, né? Era frio, e sempre deitado, ficava muito corpo com óleo, então ficava bem na... E o senhor sabe como que transmite a dengue? É o mosquitinho, né? Aquele mosquitinho que derruba a gente. E o senhor acha que é muito grave essa doença? Tem gente que passa mal, hein? A senhora confirma ali que você autorizou a imagem, por favor? Autorizo a imagem. Então, o que a senhora sabe, assim, no geral, sobre a dengue? Aqui tem que deixar os pratos, né, sem água, prato de planta, os vasilhas do cachorro tem que lavar todo dia, não deixar lixo acumulado, né, folha na calha. Como que a pessoa sente? Dor no corpo, dá muita disposição, dá alguns casos tem diarreia, tem vômito. Eu peguei dengue 3 vezes já. 3 vezes? Ai, nossa. Já. E você acha que é muito grave essa doença? É grave, a hemorrágica é grave porque já ouvi falar de várias pessoas que morreram, né, com essa dengue. Como que transmite essa doença? É pelo mosquito, né? O mosquitinho que pica e contamina a pessoa. Aí
senhora acha que tem um recado para dar sobre a dengue? Algum recado que falar, nossa, se cuida, alguma coisa assim? Ai, você tem que se cuidar. Você autorizou a nossa gravação? Tá? Autorizado, pode chamar. Obrigada. Então, o que o senhor sabe sobre a dengue? O que você sabe em geral? Assim? Bom, em geral o que eu sei, a dengue, né, é uma doença feita aqui, né? Feita não, né? Mas tem a sua origem mais nessa nossa região. Ela não é conhecida fora dessa parte tropical, então até fora do país já tem uma amiga minha que viajou e estava com dengue. Chegou na Europa, ela foi diagnosticada com doença tropical, transmitido via o mosquito, a Aedes aegypti. Nesse momento de calor, com chuva, essa parte acaba se proliferando muito, então a gente tem que tomar cuidado com água parada, não deixar a água parada limpa, que é onde o mosquito gosta de fazer os ovinhos dele. E tem que tomar cuidado, né? Se você tem lugar, por exemplo, lá perto da casa da minha mãe estava tendo surto, então provavelmente deve ter lugares na cidade que às vezes a população às vezes não cuida tão bem, ou a prefeitura deixou um pouco de lado. E aí tem um surto em algum lugar de dengue por causa disso. Pode gravar. Tudo beleza, obrigada. Então você sabe o que é a dengue? Não, mas eu sei na pele porque eu já tive 3. Você já teve? 3 vezes? 3 vezes. Nossa, então o que a senhora sentiu? Muita dor no corpo e febre muito alta. A pele avermelhou e ficou a lembrança dela. E a senhora teve que ir no hospital? Tive. É assim, a gente ouve muito pouco, né? Uhum. Tem que cuidar, mas o cuidar, eu cuido da minha casa, mas se o vizinho cuidar, não adianta, né? Eu tive ela na pele, então eu posso falar que é. A última eu achei que eu ia morrer. O que hoje que falta é isso aí, respeito. Né? Eu cuido. Eu não sei de onde eu peguei, mas eu peguei. E não foi fácil. Não foi fácil, não é fácil. Diz a imagem. É o mosquitinho que pica a gente. Isso. E o senhor sabe o que você sente? Não. Febre, dor de cabeça, dor de barriga, vômito, o que mais? E a gente vê, acabei de ver, ouvir na rádio que a Bauru está com 1.500 casos agora nessa época. Tem que se prevenir, todo mundo tem que se prevenir, um ajuda o outro, né? E deixa eu perguntar, o senhor acha que a dengue pode matar? Dengue pode matar, sim.